A Pró-Reitoria de Planejamento, PROPLAN, atua em diálogo com outras pró-reitorias da universidade, para garantir a formulação e execução das políticas e diretrizes da UFSM. Para falar sobre a atuação da Pró-Reitoria e os planos para este ano, recebemos o Pró-Reitor de Planejamento, Rafael Lázari. O TV Campus Entrevista está começando. Professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco da nossa Pró-Reitoria de Planejamento da UFSM. Então, professor, acho que você pode começar comentando um pouquinho sobre a importância do planejamento para a universidade, né? Como que se dá essa relação da PROPLAN com os outros setores da instituição, como que funciona? Bom, a Pró-Reitoria de Planejamento ela a gente sempre chama que é a Pró-Reitoria de apoio às demais Pró-Reitorias de articulação às atividades da instituição. E nesse momento, iniciando o ano de 2025, é muito importante também porque no ano passado nós conseguimos uma conquista muito importante, que é o IGC 5, que foi um marco para a nossa universidade. Então, esse trabalho que a PROPLAN realiza, ele vem ao longo do tempo, né, de uma ideia de planejar o futuro da universidade. Então, quando nós tivemos a nossa última versão do nosso PDI, que é o Plano Institucional, lá foi desenhado uma série de ações e de desafios para a universidade. E hoje nós temos uma relação importante que a universidade ela vai muito além do ensino, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Nós temos temas novos, temas da sociedade, como a extensão, como a inovação. Nós temos o impacto que a universidade tem na sociedade, e aí a PROPLAN ela tem então essa função de fazer esse acompanhamento do que a universidade vai ser. E quando a gente fala em acompanhamento, é não só o desenho do planejado, mas acompanhar as relações institucionais. Então, hoje nós temos uma relação importante com as demais pró-reitorias, tanto o que a gente chama das pró-reitorias finalísticas, que é a inovação, a extensão, a graduação e a pós, como também um conjunto de ações articuladas com as pró-reitorias que cuidam mais do funcionamento da universidade. Eu cito aqui a pró-reitoria da administração, a infraestrutura, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, são questões importantes que a PROPLAN atua em diferentes formas. E nesse sentido também nós temos atuações estratégicas, tanto nesse acompanhamento do planejar, como também conduzir as questões, por exemplo, dos atos normativos da instituição, como está a legislação. Uma parte que é extremamente sensível e importante é a questão orçamentária, a questão dos convênios, a questão também de articular a comunicação institucional atrelada ao planejamento. Então, uma série de ações importantes que a gente acompanha, faz, e é o nosso dia a dia de trabalho, né? Então, a gente está constantemente fazendo avaliações. Hoje, por exemplo, pela PROPLAN passa toda a questão dos rankings, né, que é digamos assim, uma divulgação frente a alguns órgãos nacionais e internacionais. Então, essa atuação ela é bem diversa. Então, eu diria que hoje a PROPLAN aparece pouco, mas tudo passa por lá. Eu acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Professor, você comentou da questão orçamentária, né? Eu acho importante a gente ficar um pouquinho nisso, porque esse é um ponto que sempre aparece no debate público, né? Como que se dá essa divisão do orçamento da instituição? Quais setores são privilegiados? Como que são elencadas essas escolhas? Perfeito. A questão de orçamento, assim, é importante que as pessoas entendam que a dinâmica orçamentária das universidades, ela segue uma legislação federal. Então, todo ano há uma lei orçamentária que é votada no Congresso, onde no ano anterior são definidos valores dentro do Ministério da Educação que cada universidade vai receber. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós temos o orçamento que a gente chama a matriz do MEC, que é o recurso que vem para a universidade. E ao chegar na universidade, nós fizemos a divisão dentro do que é planejado também no ano anterior. Então, pensando em orçamento, para que as pessoas entendam assim de uma forma mais didática, nós separamos o nosso orçamento em duas grandes demandas, digamos assim. Uma delas são as demandas de funcionamento da universidade, que nós chamamos de orçamento de custeio. O que vai no custeio? Praticamente tudo que envolve o dia a dia da universidade. Por exemplo, as bolsas estudantis, as bolsas de pesquisa, os contratos de terceirização, o pagamento da energia, tudo que envolve o funcionamento é o custeio, que é a grande parte.
Quando a gente fala, por exemplo, em obras, em materiais como computadores, mobiliário, isso é o que nós chamamos de recurso para investimento, que nos últimos anos, inclusive, a gente teve muito pouco investimento, né? Mas é um formato de desenho que vem mais ou menos carimbado do governo. Internamente, como que a gente faz? Nós temos uma parte do recurso que nós chamamos de IDR, que é o Índice de Distribuição de Recursos, que é um percentual de valores que vai para as unidades de ensino. Então, a direção da unidade de ensino, os centros, tanto na sede quanto nos campi fora de sede, eles têm um orçamento também para fazer o seu funcionamento do dia a dia, muito, digamos assim, decidido pela comunidade das unidades de ensino. Então, os contratos, os pagamentos de energia, terceirização, a gente faz o pagamento, é um montante bem significativo, depois até eu vou falar alguns valores por fora, né? E nós temos uma outra parte importante que tem a ver com a assistência estudantil, que dentro do orçamento nós temos uma matriz que se chama Matriz PNAES, que é Programa Nacional de Assistência Estudantil, que vem um recurso específico para, por exemplo, o pagamento do restaurante universitário, o pagamento de auxílios e bolsas, principalmente para aqueles estudantes que têm o benefício socioeconômico, mas também de maneira geral. Então, nesse formato, a gente tenta sempre executar o orçamento com essa distribuição e sempre acompanhando algumas questões que são questões legais, que, digamos assim, a gente não tem como modificar, né? Então, praticamente toda semana a gente está revisando, recebendo. Nós temos uma dinâmica, por exemplo, de liberação de recursos. Vamos pegar agora 2025. Vem uma pequena parcela no início do ano e começa a vir o recurso mais significativo, março, abril. E hoje, qual é a grande dúvida da comunidade, assim, que também é importante esclarecer? Que muitas vezes nós temos um passivo de estrutura e de algumas questões que vem ao longo dos últimos anos da universidade. E o orçamento, por exemplo, ele não acompanha essa demanda. E vamos pegar um exemplo clássico que aconteceu ano passado, em 2024, que foi a questão das chuvas, da catástrofe climática. Nós tivemos vários, digamos assim, vários estragos de infraestrutura, telhados, que nós precisaríamos vários orçamentos para corrigir essas demandas, né? Então, são questões que se colocam. Por outro lado, se eu olhar pelo viés da assistência estudantil, nós temos também uma demanda importantíssima, porque a assistência estudantil é essencial para a manutenção dos estudantes na universidade. E aí, citei esses exemplos do RU, nós temos o exemplo da moradia, as melhorias, tem uma série de coisas. O ano passado, o governo lançou um programa que é o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, nós fomos contemplados com alguns valores que serão liberados esse ano, né? Para fazer algumas melhorias específicas, por exemplo, nova casa estudante, melhorias em telhados, uma série de questões. Mas em termos de número, para que assim a comunidade entenda, hoje praticamente 80% a 90% de todo o orçamento nosso que vem do MEC, ele vai para o custeio. E 10% a 12% a gente consegue fazer investimentos em obras, em outras infraestruturas. Eu acho importante a gente mencionar isso, que o orçamento ele vem de várias instâncias, né? Então, às vezes, não depende unicamente, exclusivamente do UFSM para fazer alguma coisa, né? Sem dúvida. E, professor, você comentou da assistência estudantil, acho que esse é um ponto importante também, e é um ponto muito relevante quando a gente fala da questão do orçamento, porque também a gente sempre vê aí no debate público isso sendo comentado. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre o que foi feito nos últimos anos com relação à assistência estudantil e o que está sendo planejado, né? Tu já falou um pouquinho mais sobre o caso do estudante. O que está sendo pensado para 2025 nesse quesito? Perfeito. A questão da assistência eu acho que é um exemplo fundamental para também a gente entender um pouco o orçamento, né? Então, quando a gente está falando aqui desse aspecto mais técnico, o orçamento ele vem do MEC com algumas, digamos assim, alguns carimbos de utilização. Então, essa matriz, por exemplo, PNAES, que eu acabei de comentar, ela é um recurso que deve ser aplicado diretamente na assistência estudantil. Só que, geralmente, a universidade ela aplica mais, porque as demandas elas são crescentes. E isso é uma característica que a nossa gestão ela adotou, no sentido que, mesmo ao longo dos anos, com o orçamento geral diminuindo, a gente sempre manteve um investimento percentual crescente na assistência estudantil, né? Qual é a questão também que é fundamental? Durante o ano, às vezes, nós temos gastos inesperados. E eu reforço o exemplo do ano passado. Por quê? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, uma situação de vulnerabilidade lá que eu vou precisar investir mais em bolsas. Eu vou daqui a pouco ter um telhado da casa estudante que com a chuva estragou, eu vou precisar aportar um recurso que não estava planejado. Então é uma conta, às vezes, difícil de fechar. Mas a gente sempre tenta, então, elencar prioridades. Então, internamente, essa articulação com as direções de unidade,
com as pró-reitorias e especificamente a gestão do recurso da assistência é mais feito pela PRAE, então a gente repassa via PROPLAN para a PRAE faz o recurso, o controle de bolsas, auxílios, e esse recurso é feito. Então, tem essa discussão. E aí vem uma outra questão também. Nós tivemos no ano passado uma questão importante em relação ao orçamento, que eu diria até histórica para a universidade, que além do orçamento do MEC, nós conseguimos outras fontes de recurso. E aí fica aqui também até o agradecimento a várias pessoas, docentes, técnicos, que trabalham nisso. E aí quando eu falo em outras fontes, eu cito 2 exemplos. Um deles são os termos de execução descentralizada. O que é isso? São recursos que nós recebemos de outros ministérios, de outros órgãos públicos, para executar ações específicas. Então, por exemplo, nós recebemos alguns recursos de ministério para fazer curso de capacitação, mas nesse meio tempo existem bolsa para estudante. Então, indiretamente, são recursos que vêm a mais do orçamento, que acabam impactando o estudante, seja na assistência estudantil ou não. Nós recebemos, por exemplo, emendas parlamentares que visam melhorar a parte de saúde mental dos estudantes e dos servidores. Então, são recursos extras que a gente consegue operar e vai impactar. Mas a questão da assistência estudantil, ela é uma questão também importante, por quê? Porque esse recurso que vem do MEC para nós, ele é, como eu disse, desenhado por legislações. E a assistência estudantil tem um regramento específico nacional, que tem a ver, por exemplo, com o número dos estudantes, que tem a ver, por exemplo, com a região que está inserida na universidade. Então, hoje, a pergunta que eu mais recebo sobre o orçamento das pessoas é assim, tá, mas como é que eu faço para a universidade ter mais orçamento? É ter mais aluno e cursos de boa qualidade. Então, hoje, 90% da matriz, da fórmula que calcula o orçamento, tem a ver com o número de estudantes. Então, quando a gente fala aqui em vestibular, quando a gente fala em evasão, quanto mais aluno entrar na universidade e quanto mais aluno concluir o curso, é melhor do ponto de vista da formação, mas é melhor também do ponto de vista de orçamento. Hoje eu diria que é o tema central, né, que tem essa interface de como conseguir mais recurso. E internamente, então, essa programação ela é sempre vista nesse formato de se articular com as demais pró-reitorias. Então, hoje a PRAE, ela tem, por exemplo, um histórico do número de bolsas que precisa. Nós temos orçamento sempre que há uma demanda maior, a gente suplementa com recursos próprios, além da matriz do PNAES, demandas de bolsa, RU, né? Então, tudo isso são questões importantes. Por quê? Porque é o foco principal, é garantir a assistência estudantil. Então, para esse ano de 2025, qual é o planejamento inicial? É manter todas essas bolsas e auxílios, inclusive, se possível, aumentar, garantir o bom funcionamento, como sempre teve, do nosso restaurante universitário, não só aqui na sede, como também nos campi fora de sede, que a gente sabe também que nos campi a gente tem algumas características específicas de funcionamento, de acesso aos estudantes. Por exemplo, também como a minha origem foi no campus de Palmeira, a gente sabe que, por exemplo, a estrutura de moradia estudantil nos fora de sede é muito diferente da sede. Então, lá nos campi, nós temos demandas muito mais importantes daquelas regiões. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, alguma bolsa PAN, porque às vezes tu tem demanda de moradia e pouca casa estudante. Então, eu vou ter que complementar isso com bolsas. Então, esse monitoramento sempre ele é feito. E também, do ano passado para cá, uma das questões que a gente tem colocado, assim, até o professor Luciano e a professora Marta nos cobram, é também ter esse olhar na infraestrutura da moradia estudantil, né? Nesses aspectos que envolvem moradia, reformas. Nós já fizemos algumas licitações no ano passado que envolvem, por exemplo, melhoria de telhado. Temos no PAC esse ano, agora liberando licitação, nós vamos licitar mais um novo prédio de moradia estudantil mais acessível para as mães. Então, assim, são uma série de ações que a gente está pensando na assistência estudantil. Claro que a conta nunca fecha porque as demandas são maiores que o valor que nós temos. Então, a gente sempre trabalha em uma ideia de prioridades. O que é mais prioritário, o que não é. Né? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente leva assim. E a PROPLAN está junto, né? Seja na questão dos indicadores, de pegar informações. Então, tem uma série de coisas. Por exemplo, só a título de curiosidade, estava fechando ontem alguns dados. O ano passado nós fechamos o RU 1.800.000 refeições. Dessas refeições, 44% dos estudantes atendidos são com benefício socioeconômico. Então a gente sempre está acompanhando essas informações para tentar ter bons resultados e garantir que o nosso estudante esteja sendo bem acolhido
dentro da nossa realidade. Com certeza, muito importante. E, professor, você começou a comentar, né, os planos agora para esse próximo ano letivo, para 2025, e a ideia para o PLAN continuar conversando, né, em diálogo com as outras pró-reitorias. Eu acho importante pontuar isso, né? É sempre um diálogo entre as pró-reitorias para atuarem juntos e ter esse contato também com a sociedade, né? Entender o que vem de fora também. Com certeza. Nós temos muitas questões importantes. Então, quando a gente fala em funcionamento, eu estou aqui falando de questões de assistência e questões acadêmicas. Então, a ProPlan, entre aspas, nós temos as pró-reitorias que tratam disso, mas a gente acaba trabalhando junto. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, a gente pegou o exemplo do telhado da Casa Estudante. Quem faz a licitação é a pró-reitoria de administração. Quem executa e acompanha é a pró-infra. Quem libera o recurso somos nós. Então, é natural que tenha essa sincronia para que tudo ocorra de uma maneira adequada. Então, por exemplo, eu tenho que saber lá da Proinfra como é que está o estágio da obra para mim programar a liberação do recurso. Né? Eu tenho que conversar com a praia qual é a demanda do ano de auxílios para já projetar o recurso. Então, diariamente a gente está fazendo essa relação e ela é fundamental. Então, uma das coisas que a gente conversa muito com as equipes, principalmente dentro da ProPlan, é que mesmo nós estamos atuando de uma forma mais gerencial estratégica, a gente tem que compreender as realidades da instituição. Então, eu tenho que entender de extensão, eu tenho que entender que o impacto daqui a pouco de um recurso que a gente liberar, por exemplo, do edital de impactos climáticos que nós abrimos ano passado também, que foi excelente, né? A gente tem que estar sempre junto. Né? E esse entendimento eu acho que nos ajuda bastante em pensar esse cenário da universidade. Então, eu te diria hoje, até por participar dos fóruns dos pró-reitores das universidades brasileiras, que hoje a UFSM ela é uma das federais mais bem posicionadas com esse olhar ampliado. Né? Então, hoje, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com a inovação, com a extensão, com a sociedade, nós nos preocupamos com a assistência estudantil, nós nos preocupamos com a melhoria da pós-graduação. Nós temos hoje um outro tema aqui que o MEC vai nos cobrar, está nos cobrando muito, que às vezes é pouco conversado, que é a internacionalização. E hoje, por exemplo, nós temos programas que não estão contemplados os estudantes estrangeiros. Hoje existe dificuldade, inclusive, quando a gente vem um estrangeiro para cá, até na questão nacional de articulação documental, se vai ter bolsa, não vai ter bolsa. Então, assim, são situações novas. Esse ano passado nós tivemos um aumento de 20% nos candidatos estrangeiros querendo ingressar na pós-graduação na UFSM. E a pergunta que fica é, bom, como nós vamos acolher esses estudantes? Sim. De que forma? Precisa mais moradia estudantil, bolsa, mas aí daqui a pouco tem um problema de legislação que a resolução X não contempla. Né? Onde é que tem uma coordenadoria lá para a Coplad que o objetivo dela é estudar e viabilizar essas articulações. Então assim, são assuntos bastante diversos, mas resumindo, a nossa função de fato é fazer esse papel de apoio e também apresentar tanto para a reitoria, para as pró-reitorias e para os diretores a realidade, eu diria, mensal do momento. Qual é a nossa disponibilidade de recurso, como é que é o cenário. Outra coisa assim também que isso é o nosso dia a dia, mas é pouco divulgado e também é natural, toda semana existem novas legislações, toda semana existem novas normativas e às vezes a lei ou algumas normas nos limitam, ou alguma execução de recurso, ou alguma relação administrativa, e a gente está constantemente fazendo essa avaliação e esse controle. Então, por exemplo, às vezes chega uma demanda de Brasília e precisa de alguma informação, cai na ProPlan. É a ProPlan que vai fazer esse recebimento e articulação com as demais pró-reitorias para a gente fazer uma boa resposta, digamos assim. Perfeito, importante mencionar. E acho que do que tu comentou, professor, é esse diálogo, né, também entre os eixos, né, ensino, pesquisa, extensão, inovação, conversando, né? Com certeza. E às vezes assim também uma outra curiosidade, né, tá, de novo fazendo esse link com orçamento, as pessoas, por exemplo, às vezes não têm a noção da magnitude orçamentária que a universidade investe e bem como você falou, é o impacto para a região, para o município. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o ano passado, em números gerais, nós executamos mais ou menos do orçamento regular perto de 150 milhões. Desses 150 milhões, só de Rio passa de 20. Quando a gente fala em energia, terceirizações, 60, 70 milhões. Quando a gente pensa, por exemplo, em auxílios, auxílio moradia, auxílio, passa de 3 milhões. Quando eu juntar as bolsas, você diz, mas o estudante passa de mais 6. Então, se eu somar RU, 20 e poucos. Com mais bolsas e auxílios, 7, 8, 9 já são 30. Com mais 70 já foi 100 milhões. E são compromissos que a gente tem que atender, porque a bolsa ela
tem que ser paga. O contrato, quando a gente assina um contrato de energia, a gente tem que pagar. Só de energia nós pagamos por ano mais ou menos 1 milhão por mês, mais 14, 15 milhões ao ano. E aí então surgem novas alternativas de pensar o futuro. Bom, então a universidade ela vai ter que se preparar, por exemplo, para pensar a sua energia de uma forma mais sustentável. Mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso de investimento. E quem é o financiador? É o governo. Então, são projetos e articulações que constantemente nós estamos tentando, né, atender. E para nós, um dos desafios nessa relação que a gente está conversando é como explicar para a comunidade e para as pessoas no dia a dia esta realidade. Então, o que a gente brinca até com os estudantes é que, por exemplo, a gente pode tomar uma ação daqui a pouco de aumentar o número de bolsas? Pode. Mas em alguma outra coisa nós teremos que reduzir. Porque a gente também tem que lembrar que no cenário mais macro, ao longo dos últimos anos, nós tivemos uma redução muito grande do volume de orçamento. E eu vou pegar um exemplo bem clássico. Ano 2014 e 15, o nosso orçamento geral beirava 180, 190 milhões. Nós estamos 10 a 15 anos depois com 30 milhões a menos, sem contar o desgaste da desvalorização do recurso. A gente faz a brincadeira, ir no supermercado hoje há 10 anos atrás, muda muito. Então essas questões são importantes. E aí tem questões também que mesmo sendo o ProPlan, que eu vou entrar em alguns temas que envolvem Progep, coisa que é o seguinte, nós temos um cenário também que hoje a Progep sofre, por exemplo, que é, nos últimos anos, a diminuição do número de cargos de servidores. Então muitos cargos de servidores efetivos, eles foram extintos e a instituição não consegue contratar. Aí a pergunta que vem é assim, mas se eu não conseguir, por exemplo, contratar um jornalista de carreira, como é que eu faço para manter o atendimento? Aí as pessoas eu vou terceirizar. Mas a terceirização sai desse orçamento que vem do MEC, a de pessoal é um outro orçamento. Então as universidades também elas ficaram, digamos assim, estranguladas em alguns pontos no sentido de que o governo crie essas alternativas. Eu sei que o professor Luciano também agora está na diretoria da Andifes, que é... Então os próprios reitores eles têm brigado junto ao MEC para que o governo enxergue isso de uma forma mais clara, né, para o futuro da universidade. Com certeza, e comunicar isso, né, ter essa conversa, esse diálogo que a gente está tendo hoje é muito importante também para que o pessoal entenda, né, isso que você comentou, né, a ProPlan envolvida em todos esses processos, né, da universidade, com as outras pró-reitorias. Professor, da minha parte seria isso, não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa. Não, eu mais queria agradecer, né, o espaço aqui estar conversando com vocês e por consequência por toda a comunidade, né, e dizer que esse espaço é importante, né, para valorizar o trabalho que a universidade faz ao longo dos anos, né, deixar bem claro que dentro do cenário hoje nós temos um planejamento muito bem claro, muito bem definido, e muitas vezes é isso, a gente tem que comunicar melhor. Então hoje a universidade ela passa por desafios que vão além da simples formação. A sociedade hoje não está mais preocupada só em formar pessoas, ela está preocupada em formar pessoas e o que essas pessoas vão contribuir para a sociedade. E eu acho que dentro desse planejamento, a nossa universidade, ela se abriu muito. Então, eu julgo que o sucesso da UFSM hoje, que culminou com o IGC5 ano passado, ele vem de uma construção longa, mas uma construção muito clara, que é qualificar os cursos, que é não pensar só na graduação, e sim pensar numa pesquisa como formação para os estudantes, e aí abrindo para um mundo novo. E esse mundo novo, eu acho que é o grande desafio a partir de agora, que envolve uma comunicação melhor, que envolve daqui a pouco pensar de uma forma mais clara nas questões de sustentabilidade, não só ambiental, social, econômica. É um novo pensar, hoje nós estamos em um mundo mais digital, e isso nos remete, por exemplo, a repensar o nosso modelo de ensino-aprendizagem. Então, um modelo que, vocês são mais jovens, mas no meu tempo de estudante era um modelo, hoje é outro. Hoje nós temos outras ferramentas, hoje nós temos outras metodologias. E o mundo está aí, né? Numa universidade mais internacional, cada vez mais nós vamos transitar no mundo em diferentes espaços, trazer mais estudantes estrangeiros, mandar mais estudantes nossos para o exterior. E isso envolve toda essa parte burocrática operacional, extremamente necessária também para dar segurança para as pessoas. Então, acho que a gente está no nosso dia a dia sempre tomando essas decisões, mas acho que estamos no bom caminho, temos equipes muito qualificadas, os nossos rankings, que é uma coisa que a gente até podia ter aprofundado um pouco mais, cada vez mais nós temos indicadores crescentes em várias áreas, nós temos destaque hoje na erradicação da fome e da pobreza, nós temos mais destaque na sustentabilidade, nós temos hoje pesquisadores da UFSM tendo destaque internacional na pesquisa, no impacto científico, que também isso é um outro ponto fundamental, que não é só mais publicar artigo, e sim o que isso está
Para onde vai essa pesquisa? Né? Então é um mundo novo, mas eu acho que assim, a instituição ela está preparada e a Proplan está nesse meio tentando ajudar a todas as pró-reitorias e para que a universidade cresça. Com certeza. Muito obrigada pela participação, professor. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do TV Campus Entrevista. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Você pode nos assistir no canal 15 da NET Santa Maria e também no YouTube. Basta procurar por TV Campus UFSM. Até a próxima!